E nessa loucura de dizer que não te quero, eu vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar o meu coração? E eu sei que te amo, e chega de mentira, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, preciso dos seus beijos. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Eu só quero ouvir você dizer que sim, e diz que é verdade, que tem saudade, e que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, e que ainda você quer viver pra mim. Aê, de volta ao vivo com a apresentação do Bernardo Souza, gente. Bom demais, né? Pois é, nessa edição aqui a gente está discutindo digital influencer. Estamos no ar simultaneamente na TV Horizonte, PUC TV e TV Educar. E várias cidades de Minas e até do Brasil recebem o nosso sinal e estão ligadas no programa. Para a galera que tá lá em Macapá, no Amapá, vai aí meu abraço, todo mundo assistindo ao Caleidoscópio. E você que tá aí, pode comentar o tema do nosso bate-papo aqui, gente, digital influencer. Então use o Facebook, telefone, Twitter, Instagram ou Snapchat para falar com a gente. E para quem está pertinho, aproveite para participar das promoções do programa lá no site da TV Horizonte. Um filminho no cinema tem o seu lugar, né? Então aproveite, você pode levar um par de convites para a sala Cinearte em BH. Para participar, vá ao site da TV Horizonte e faça o seu cadastro. Toda segunda-feira sai um ganhador. E tem cheirinho de pizza no ar, é a Bitela Pizza que pode chegar quentinha sexta-feira na sua casa. Lá no site da TV Horizonte você fica sabendo como participar. Tem essas e outras promoções te esperando. Dá uma passadinha lá no site e confira. Seguindo aqui com o nosso bate-papo, né, gente? A gente só começou essa conversa de digital influencer, Natália. E aí, se a gente for pegar na definição mesmo, né? O que classifica, como, né, esse profissional é classificado hoje, pensando nesse marketing, nessa comunicação toda, o que é um influencer? Isso é muito importante, porque tem muita gente que acha que o digital influencer ele é uma celebridade. E não necessariamente, né? O digital influencer, na verdade, ele tem que literalmente ser um influenciador. Ele tem que ter ali uma comunidade, ele tem que gostar muito do que ele faz, ele tem que... o importante não é o quanto ele é conhecido, mas sim o quanto ele é reconhecido, que é muito diferente. Então, ele tem que realmente, assim, ter uma comunidade em torno dele, influenciar aquele nicho, ter propriedade para falar sobre o que ele fala e, principalmente, amar o que ele faz. Que curioso isso, né? Como é que as marcas, né, as empresas, elas mensuram isso, né? O quanto essa pessoa é reconhecida. Porque às vezes você tem aquela quantidade toda ali de seguidor e isso não representa, né? Às vezes é engajamento engajamento que conta em vez de quantidade de seguidor. Né? E o nicho também que a pessoa está inserida, né? Porque muitas vezes uma pessoa que tem, sei lá, 10 milhões de seguidores, o meu público não quer saber de nada que ela está fazendo. Exatamente. E o público dela também, se eu tiver 10 milhões de seguidores e ela 200, o que tiver interessado no dela não vai estar nem aí para a música sertaneja. Mas isso varia também como se você fosse comprar uma publicidade numa revista. Você não vai anunciar a sua banda numa revista de veterinária. Você vai anunciar a sua banda numa revista de música. Para a internet é a mesma coisa, só muda o formato, mas o canal de mídia é o mesmo. Mas eu acho que a internet, o que ela trouxe de mais novo é exatamente essa audiência de nicho, né? Que você consegue, às vezes, especificar pra caramba um determinado assunto e aí você ganha seguidor nesse assunto. Isso é muito legal. Com certeza. E a usabilidade funciona muito. Tem vídeo, tem foto, você consegue ter um contato direto, mais rápido. É mais dinâmico, né? Consegue ser mais veloz do que que eles falam de que é mídia tradicional, que a internet como mídia não tão tradicional, mas que para mim eu acho que a internet é mais tradicional do que igual qualquer outra mídia, porque está mais que consolidada. Então eu acho que é super interessante isso, igual a Natália falou no começo. Os processos de compra, de tecnologia, a internet e tudo, economia, mídia,
Agora, se a gente notícia. pensar, gente, assim, em riscos, né? Tem riscos também para quem aposta nessa imagem, porque é uma pessoa, né? E aí tá suscetível também a alguns erros, né? Porque são pessoas. A gente não pode esquecer disso, que são pessoas. Então, as pessoas erram, as pessoas falham. E eu acho que o mais importante é a marca verificar se o público que ela quer atingir, se o digital influencer realmente atinge aquele target com propriedade. Senão, a sua mídia ela não vai ser eficiente em nenhuma instância, a sua comunicação vai ficar esquizofrênica. E ver também se o influenciador ele tem os mesmos valores que a marca, porque senão fica uma coisa meio prostituída. Né? Mas às vezes ele pode dar uma pirada, né? Isso rola. E isso, na verdade, já aconteceu em publicidade, por exemplo. Você aposta num personagem que, de repente, num momento da vida dele, né? Ele era o garoto propaganda de uma marca e, num momento da vida dele, ele deu uma pirada e os valores dele não coincidem mais com aquela marca. É um risco constante, né? Tiger Woods na Nike é um exemplo. Exatamente. Para isso. Mas eu acho que nisso da marca, acho que as coisas meio que se misturaram, porque inicialmente você teria um digital influencer como uma pessoa genuína que fala direto para um público específico, falando os valores e o que ela gosta de verdade. Só que como não é uma mídia tão tradicional mais e a coisa virou dinheiro, meio que perderam os parâmetros da verdade, até onde é um post pago e se esse post pago tem a ver mesmo. Então é muito utópico a gente querer também pegar um personagem que seja a cara da marca, mas que talvez não tenha tantos... o anunciante não tem uma pessoa que tem tanto... que seja a cara da marca, mas não tem tanto seguidor. Então ele opta por uma pessoa que vai ser vendida, não necessariamente vai usar o produto dele, não necessariamente vai virar uma publicidade tão genuína e natural, mas que talvez ele consiga, né, alguém com mais seguidor usando ou consumindo o que ele vende. Mas isso aí é que é o mais questionável da história. Na verdade, é aí que entra o perigo da história. Porque, por exemplo, ao longo desse tempo e quando eu comecei, eu já recusei muita campanha de marcas que não tem a ver comigo. E aí, às vezes, você vê blogueiras, por exemplo, fazendo coisas que elas vestem uma marca super popular e outras super elitizadas. Oi, que esquizofrenia Mas é você essa? sabe que ela não né? vai vestir a marca Exatamente. popular quando ela estiver na rua, quando ela estiver saindo. Então, assim, não tem... Eu acho que eu sempre pensei nisso, assim, eu não posso me trair diante do meu público, né? Porque o meu maior patrimônio é essa credibilidade. Então, constantemente eu estou recusando coisas que não têm a ver comigo, né? Legal. Isso Então, é uma essa coisa que você construção tem... dessa imagem, você destrói numa facilidade. Exatamente. Né? A mesma coisa que pode te também. dar uma grana, pode te ameaçar a ficar sem nada. Então, é uma via de mão equação. dupla. Tipo, a marca tem que saber quem procurar e a pessoa tem que saber não se vender também. Eu acho que o assunto blogueiras de moda, em específico, é um capítulo à parte nesse cenário, porque é uma coisa que gera muita polêmica. E eu sou amigo pessoal de várias e acho, assim, que elas são muito mais que blogueiras. Elas são empresárias, elas sabem o que elas estão fazendo. Foi uma coisa que, há 5, 4 anos atrás, mudou o cenário completamente mundial da moda e de vender moda, especificamente na moda, que eu estou falando desse segmento. Então, assim, para quem... É muito fácil falar, mas a menina se vendeu, a menina não vai vestir isso e tudo mais. Mas é tanto business por detrás e, consequentemente, tanto dinheiro que é meio complicado, assim, sabe? Eu acho que tem que pensar que também atrizes, às vezes, fazem propagandas de coisas que você também não sabe se ela tá usando ou não, né? Então, assim, só que eu acho que Mas a novidade do blog é exatamente o autoral. Eu acho que, assim como a marca tem que tomar cuidado de escolher uma blogueira que tem a ver, a blogueira também tem que ter esse cuidado de escolher a marca que tem a ver. Porque, assim, a gente vende a nossa imagem e essa credibilidade. Então, como você falou, você demora anos, porque, assim, todo mundo acha que blog é muito fácil, né? Mas são anos para você ter essa credibilidade. E dá trabalho pra caramba. E da mesma maneira que a pessoa pode perder a credibilidade dela, afetando a marca pode perder a credibilidade dela, afetando a pessoa. À blogueira, exatamente. Aí é muito pior para a pessoa do que aí vira como se fosse um bode expiatório. A gente vai ficando à vontade, Cris, esquece o microfone, não tem problema. Aí você lembrou aí, tudo certo. Mas o que eu acho legal também, desculpa, assim como a Cris falou, todo mundo quer falar, né? Tá uma delícia isso, gente, vamos O que eu embora. acho legal é manter essa autenticidade mesmo, como a Cris falou.
Então, eu acho muito interessante o caso, por exemplo, da Jut. Tem gente que ama, tem gente que odeia, mas o primeiro merchan dela, ela escancarou que era um merchan, ela Mas cantou. é porque é a linha criativa dela, né? Exatamente. Então, assim, é o que... Tudo a ver com tudo a identidade dela. E ela encaixou no editorial Exatamente. dela lá. E no próprio livro dela, ela fala que ela já recusou muita coisa também, porque não tinha a ver com ela e as pessoas não entendem. Fala, Mas a gente como recusa assim? muita Eu te dou, coisa. eu te dou. Vocês são muito Muita criticados coisa. por isso, assim, por recusar, né? A Cris falou, já recusei vários, assim. Não. Eu acho que sim. Eu que participei, né? Como eu sou autora do primeiro blog de look do dia, que eu fiz uma coisa sem querer, quando isso se tornou uma coisa com publicidade, eu fui super criticada, né? Então, assim, quando as pessoas perceberam que eu podia estar ganhando dinheiro, que é isso, mas você está ganhando dinheiro, né? No seu caso, e aí, Cris, pô, eu ainda... vou ficar fazendo isso e não vou ganhar dinheiro. Eu tenho que fazer de graça. Pra Só gente, tem se valor se for de dedicar, graça. pra gente se dedicar ao blog, como a gente tava falando, é uma coisa que dá trabalho. A gente, assim, eu trabalho da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, sabe? Não paro um minuto. A Cris chegou, ela tava ali resolvendo coisa também. No Então, intervalo, assim, gente, a eles gente não tem largam o que- telefone o tempo inteiro, assim, ó, A pra gente dedurar. tem que ganhar dinheiro, porque senão a gente vai viver como, né? A gente dedica a vida o dia todo nisso. Então, assim, a gente precisa de um retorno mesmo. Mas, é como a gente falou, para não destruir essa credibilidade, a gente tem que se associar a marcas que a gente gosta, né? Ô, Cris, Então, no seu tem- caso especificamente, né? Você chegou a citar, por exemplo, você tem a sua identidade, a Cris, e aí você criou, né, paralelamente, Voa Assim, né? E aí, hoje Voa Assim. E como associar esse hoje Voa Assim a Cris, né? Porque aí você tem como se fossem dois trabalhos paralelos, mas é a Cris, né? As pessoas associam Na isso à sua verdade, imagem. sempre foi uma coisa só. Você não consegue dissociar. Tanto que, por exemplo, se você pegar meu Twitter, hoje vou assim, mas eu também coloco muita coisa pessoal. É bem misturado, né? Começou com o Para Francisco, que era onde eu contava a minha história para o meu filho, né? E, então, é tudo muito misturado. O meu Facebook pessoal, por exemplo, que eu tenho quase 5.000 amigos, mas às vezes eu tiro umas pessoas para colocar outros, mas não é nem a minha. Às vezes vou tirar essa marca aqui para colocar outra pessoa. Ele não é pessoal. Por mais que eu tenho a minha fanpage, que aí eu já virou pessoa pública e não blog, porque eu comecei a perceber que a Cris Guerra, pessoa falando na segunda pessoa, né? Na terceira pessoa, né? Igual Pelé. A Cris Guerra era mais forte do que eu hoje vou assim. Até porque existem filhotes inspirados no Hoje Vou Assim. Tem o Hoje Vou Assim off, que a Ana Carolina, ela não sei o que acontece com ela, que ela não consegue ter uma personalidade própria. Em vez dela fazer uma coisa com a cara dela, fica lá, Hoje Vou Assim off. Eu sorri, ela sorri. Eu ponho título, ela põe título. Querida, sabe? Faça o seu Fui eu que trabalho, ajudei a te né? divulgar, Aham. mas faça o seu trabalho. Então, eu comecei a perceber que eu tinha que reforçar mais o Cris Guerra do que eu hoje vou assim. Então, eu comecei a mudar todas as coisas e focar no Cris Guerra. Depois, eu fiz um site onde eu reunia todos os blogs, porque era Para Francisco, Hoje Vou Assim, aí tinha o Francisquices, o Amor e Ponto. Agora eu vou mudar meu site, não sei se vai ter um foco só. Eu estou realmente pensando, porque eu faço coisas demais, então isso também prejudica. Eu preciso dar uma pausa aqui rapidamente e aí a gente volta, pode ser? Aí a gente volta, retoma esse papo todo sobre identidade e tudo mais. Gente, é só um intervalo rapidinho, hein? Não saia daí, até já.